Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Lucas 15, verso 11 diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais velho, o mais novo, disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua mensagem que todos os dias se revela a nós, Pai. Obrigado porque nós cremos que essas escrituras não são somente letras, mas são vida e vida em abundância para nós. Nesse momento nós pedimos, Pai, que o Senhor revele uma porção das Tuas escrituras nos nossos corações. Que nós possamos sair desse lugar, Pai, carregando a Tua mensagem que é eficaz nesses dias, que é tão importante para os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que a porta da palavra esteja aberta sobre esse lugar e que flua sobre os nossos corações aquilo que é do Teu coração e da Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. O texto que nós lemos ali, você viu no início do verso 11, diz: Jesus continua, porque nos versículos anteriores Jesus estava contando algumas outras parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, ele conta a parábola da dracma perdida, e então ele conta a parábola do filho perdido, ou então do filho que se perdeu, ou do filho pródigo, do filho mais novo, enfim, tem muitos nomes para essa parábola. Essa é uma parábola muito importante para os nossos dias, para a nossa vida, e é sobre isso que eu quero caminhar com você nessa noite, sobre algumas coisas que nós fazemos que são desnecessárias. Você já se pegou fazendo alguma coisa desnecessária na tua vida, nos teus dias, no teu dia, fazendo algo que não vai mudar nem para o bem nem para o mal, algo que é desnecessário? E a minha pergunta para você, a nossa pergunta nessa noite é: para que nós gastamos tanto tempo com coisas desnecessárias? Para que nós gastamos tanto tempo investindo o nosso recurso, o nosso tempo, a nossa inteligência em coisas desnecessárias? E é sobre isso que eu quero caminhar com você nessa noite. Tudo que nós vamos fazer na vida requer muito esforço. Para você conseguir um bom emprego, você precisa se esforçar muito. Para você, talvez, passar em um concurso público, você precisa estudar muito, e o estudo requer esforço. Para você conseguir ser um bom funcionário, um bom patrão, para você conseguir ser uma boa pessoa, você precisa se esforçar. Então, tudo na vida nós conseguimos mediante o esforço, sim ou não? Para conseguir comprar um carro novo, eu preciso me esforçar, trabalhar. Para conseguir comprar uma roupa nova, eu preciso me esforçar, conseguir recursos para adquirir isso. Para conseguir uma boa família, um bom casamento, criar bem os meus filhos, eu preciso me esforçar. Então, tudo na vida é baseado no esforço, nós precisamos nos esforçar. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, quando o homem peca, e então o Senhor os tira de dentro daquele jardim, a Bíblia vai dizer: a partir de hoje, o homem comerá do suor do seu rosto. Antes do pecado entrar no mundo, o homem tinha todo aquele jardim para se alimentar, tudo aquilo para poder saciar a sua fome. Mas a partir do pecado entrando no mundo, a partir do Adão caído, e então o Senhor diz: a partir de hoje o homem comerá do suor do seu rosto. E então, desde lá até hoje, nós precisamos suar um pouco para conseguir sustentar a nossa família, para conseguir nos sustentar, para conseguir nos manter vivo. Nós precisamos trabalhar, nos esforçar, fazer muitas coisas. Mas existem alguns esforços que são muito desnecessários. Existem algumas coisas que eu e você fazemos que não são necessárias. É sobre isso que eu quero falar com você. E foi por isso que eu li esse texto de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, que conta a história desse filho. Porque esse filho, ele era um filho. Esse filho, ele já era filho. E então, ele disse para o seu pai: olha, reparte a minha herança e me dá o que é meu. E esse filho, então, ele pede para o pai algo que já era dele. Quando um pai tem uma herança, quando um pai tem algo para deixar para os seus filhos, aquilo mesmo o pai estando em vida já pertence ao filho. Tudo que é do pai também é do filho. O filho pode desfrutar, talvez não na plenitude, mas pode desfrutar. Quando
você é jovem e você mora com os seus pais, a casa não é sua, a casa não está no seu nome, mas você pode desfrutar. Você chama de minha casa, você chama de meu quarto, você chama de meu banheiro. Você mora onde? Eu moro lá no meu prédio. Não está no teu nome, não é você que paga a luz, não é você que paga a água, não é você que paga o aluguel, mas é seu, mas te pertence. As suas roupas, por exemplo, quando nós somos criança, não fomos nós que compramos, mas foram os nossos pais que nos deram. Mas é nosso, mas é meu. E então esse filho, não entendendo isso, não entendendo que ele já era herdeiro, não entendendo que ele já tinha a sua parte na herança, e então ele faz um esforço desnecessário de pedir para o seu pai a sua herança, pedir para o seu pai aquilo que era seu, de reter aquilo que era seu. E a Bíblia é muito clara quando diz lá no final do verso 13, e então ele viveu irresponsavelmente. Sabe, muitas vezes eu e você, nós queremos algo que já é nosso, nós queremos adquirir algo que já é nosso, e por querer algo que já é nosso, muitos se frustram. Você quer ver só um exemplo? Quando nós entramos nesse aspecto de lei versus graça, quando nós entramos nesse aspecto de uma vez salvo, sempre salvo, ou se eu pecar eu deixo de ser salvo. Mas uma coisa Cristo já fez por mim e por você, Ele já morreu, e Ele já ressuscitou, e Ele já nos salvou. Você ser salvo ou não, é você quem escolhe. Você querer ir para o céu ou não, somos eu e você quem escolhemos, através dos nossos atos de bondade, através dos nossos atos de obediência. Mas a salvação já está liberada, você consegue entender isso? Já existe salvação, e então é como essa garrafa de água, ela já está ali, então eu posso pegar ela ou não. Mas aquele jovem não entendeu aquilo, e então ele achou que para ser herdeiro ele precisava estar com o dinheiro na mão, ele precisava estar com os recursos na mão. Afinal de contas, só é meu quando está comigo, só é meu quando está no meu nome. E muitos de nós somos assim, nós buscamos coisas nos esforçando desnecessariamente por algo que já é nosso. Às vezes eu e você, nós gastamos muito tempo da nossa vida querendo alcançar a nossa salvação, alcançar a nossa vida eterna, alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu. Deixa eu te falar uma coisa, se você crê, já te pertence. E então, por muito tempo, a religião colocou algo sobre a minha e sobre a sua vida, que nós precisamos fazer muitas coisas para ser salvo. Quando tudo que já precisava ser feito, já foi feito. Cristo já morreu. O Cordeiro já foi entregue. E agora tudo que eu e você precisamos fazer é crer. E aí, uma vez crendo, nós não fazemos mais o que fazíamos. Uma vez que eu creio que Cristo já se entregou, não faz sentido eu viver o que eu vivia antes. Você consegue entender? Por muito tempo a religião inverteu o papel das coisas. Eu preciso deixar de fazer para ser salvo. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu e você confessamos o nome de Cristo, tudo em nós muda, porque um Espírito entra dentro de nós e esse Espírito é santo. Então, quando eu e você somos alcançados pelo amor de Cristo, quando eu e você somos alcançados pela graça do Senhor, a graça não é um cheque em branco para que eu e você possamos pecar, mas uma vez que eu recebi a graça, para mim não faz mais sentido. Eu não estou pregando aqui para você uma hipergraça, eu estou pregando aqui para você a graça, o favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos, mas nos foi feito. Agora vai do meu e do seu coração nós queremos assumir isso ou não. Porque aquele jovem, do mesmo jeito que recebeu a herança, também gastou a herança. Tem muitos filhos brincando com a graça do Pai. Tem muita gente brincando com o favor de Deus. Tem muita gente achando que uma vez salvo, agora então eu posso fazer o que eu quiser. Aquele filho achou que uma vez recebendo a herança ele podia fazer o que ele quiser, e então ele começou a viver irresponsavelmente e gastou tudo o que tinha. Eu e você, nós já recebemos a nossa graça, nós já recebemos a misericórdia, nós já recebemos o amor de Cristo, e agora não faz mais sentido. Agora não faz mais sentido eu viver no pecado como antes, agora não faz mais sentido eu pecar como antes. Mas aquele filho não entendeu isso. Aquele filho achou que recebendo a herança, agora ele estava rico, milionário, e podia gastar com o que ele queria.
Cristo já se entregou por mim e por você. Então, esse é o primeiro esforço desnecessário que nós precisamos parar de fazer. Achar que nós somos salvos mediante as nossas obras. Ei, não são as nossas obras que nos salvam. Cristo nos salvou, foi pela obra dele. Não foi nós que subimos para ser salvos, foi Cristo que desceu. Todas as vezes que nós queremos nos esforçar para alcançar a salvação, nós estamos colocando Cristo novamente em uma cruz. Porque lá atrás, lá naquele tempo, eles precisavam que Moisés subisse no monte, eles precisavam queimar holocaustos para poder ser perdoados por Deus. Mas agora o Cordeiro já foi entregue, tudo o que eu preciso fazer é crer. E quando eu creio, eu começo a exercer atos de generosidade. Quando eu creio, eu começo a exercer atos de bondade. Então esse é a primeira coisa desnecessária que eu e você precisamos parar de fazer, porque agora nós já temos um propósito, nós precisamos viver por Cristo, como pessoas que são salvas. Efésios 2 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, que vem pela fé. Então, uma vez que eu creio, eu recebo essa graça. Uma vez que eu recebo essa graça, eu sou salvo, não porque eu recebi, mas porque Ele me recebeu. Não porque eu quis, mas porque Ele me aceitou quando Ele se entregou na cruz. E então eu e você, nós não podemos ter um senso de rejeição, nós não podemos ter um senso de filhos que foram rejeitados. Nós somos filhos que foram aceitos em uma cruz, quando Cristo se entregou. Aquele pai não rejeitou o filho, ele não disse: olha, você é muito novo, não vou te dar a sua herança. O pai entregou a herança. Cristo já nos entregou a nossa herança, a graça, a salvação. Agora vai de mim e de você, o que nós estamos fazendo com essa graça que nós recebemos? O que nós estamos fazendo com essa salvação que nós recebemos? Será que a graça que eu recebi de Cristo é a graça que eu posso sair amanhã e cometer 1 milhão de pecados e continuar sendo salvo? Ou será que é a graça que agora não faz mais sentido eu pecar? Ou será que é a graça que agora não tem mais graça eu pecar? Ou será que agora eu recebi a graça que não faz mais sentido eu fazer as coisas que eu fazia? Mas aquele filho não entendeu isso. E então ele saiu e ele gastou tudo o que ele tinha vivendo irresponsavelmente. Eu e você não somos filhos que vão viver irresponsavelmente da graça. Nós somos filhos que entendemos a graça, que a graça é um sacrifício, que eu não preciso mais me sacrificar, que alguém já se sacrificou no meu lugar. E agora tudo que eu preciso é viver desfrutando dessa graça. Verso 9 de Efésios 2 diz assim: não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então agora, uma vez salvo eu pratico, uma vez alcançado pela graça do Senhor eu faço. E tem muita gente fazendo para ser salvo. Seja salvo, seja liberto, receba a libertação do Senhor. João 8 vai dizer que quando eu e você conhecemos a verdade, nós somos libertos. Mas tem muita gente da igreja se sentindo preso pelo pecado, porque ainda não conheceu a verdade que é Cristo. E quando nós conhecemos essa verdade, nós somos libertos. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos da nossa mente, achando que nós não somos dignos. E quando nós somos libertos, nós começamos a praticar a graça. Sabe, então esse é o primeiro ponto que nós precisamos parar de fazer esforço desnecessário. Para quê? Ficar buscando uma salvação que eu já recebi. Para que ficar buscando uma graça que já me alcançou? Você crê? Você acredita? Parabéns, a graça te alcançou. Se você está aqui nessa noite, nesse dia, a graça do Senhor te alcançou, porque se não fosse pelo amor dEle, nós já seríamos consumidos. Mas uma vez que Ele nos alcançou, nós somos salvos e alcançados pela graça. Um outro texto muito importante sobre isso é a história do jovem rico. A Bíblia vai dizer que um homem chega até o Senhor, e então ele diz: Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, quais são as coisas que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor para que eu possa viver eternamente com o Senhor? E então o Senhor diz para ele: cumpra os mandamentos.
E ele diz: Senhor, todos esses mandamentos eu já estou cumprindo, tudo isso eu já estou fazendo, Senhor. E então o Senhor olha para ele e diz: então vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Às vezes, eu e você, nós somos assim. Nós estamos cumprindo 1 milhão de mandamentos. Todos os mandamentos que o Senhor nos deu, nós estamos cumprindo. Nós estamos fazendo de tudo para não mentir. Nós estamos fazendo de tudo para não ganhar lucro em algo que não é nosso, para não praticar o roubo. Nós estamos fazendo de tudo para não adulterar, para não matar. Porque de todos o mais louco é o matar, mas às vezes é o que a gente mais tem vontade. Não matar fisicamente, mas matar no coração. Para mim essa pessoa morreu. Você conhece alguém que fala isso? Não. Olha, ele me fez aquilo e para mim ele morreu. Você conhece alguém? Não. Às vezes nós estamos cumprindo todos esses mandamentos. E tudo que o Senhor nos pede é: agora, sabe o que você precisa fazer? Se livra de toda essa coisa arada que você está trazendo na tua vida. Se livra de tudo isso que você está carregando. Se livra dos seus pecados, se livra dos seus achismos, se livra da sua religiosidade, se livra dos seus medos, se livra de tudo isso e me segue. E aí quando chega nesse ponto nós desistimos. Porque eu não consigo parar de olhar para trás. Porque eu não consigo esquecer as coisas que ficaram para trás. Deixa eu te falar, só avança para as coisas que estão adiante quem consegue deixar aquilo que passou para trás. E aquele jovem, ele fez isso, ele se entristeceu e ele não caminhou com o Senhor, porque ele não conseguiu largar tudo aquilo que ele tinha. Quando Jesus diz: vai e venda tudo que você tem e dê aos pobres, o Senhor não é como se hoje o Senhor dissesse para você: olha, pega o teu carro, vende a tua casa, vende as tuas roupas, vende o teu celular e me segue. Sabe o que é? É como o Senhor dissesse assim para mim e para você nessa noite: vai e joga tudo fora, aquilo que está no teu coração, na minha frente. Pega tudo aquilo que está na frente do Senhor, dentro do teu coração e joga fora. Tudo aquilo que está acima do Senhor, na minha e na sua vida, joga fora e me segue. Sabe, aqueles sonhos que nós colocamos acima dos sonhos de Deus? Sabe aqueles planos que nós colocamos acima dos planos de Deus? Sabe aquela pessoa que nós estamos apaixonados loucamente e nós colocamos acima dos sonhos de Deus? Abandona tudo isso e me segue. Mas para nós é muito difícil abandonar aquilo que nós amamos, é muito difícil deixar aquilo que nós já vivemos. E agora eu quero contar para você uma outra história de Moisés, que libertou o povo do Egito. Moisés, ele precisou mudar um pouco a sua tática de fazer as coisas. Não por ele, mas o Senhor pediu. Você conhece a história? Moisés, ele estende o seu cajado para que as pragas sobre o Egito sejam liberadas. Ele então estende o seu cajado e o mar vermelho é aberto. Sim ou não? Mas chega a certo ponto da história, em Números 20, que o Senhor diz para ele: Moisés, fale para essa rocha que dela sairá água. Moisés, fala para a rocha que dela vai sair água. E a Bíblia diz que Moisés se ira e ele bate 2 vezes com um cajado naquela rocha. E sai água. E aí eu e você nos perguntamos: mas não é o mesmo cajado que ele abriu o mar? Não é o mesmo cajado que ele subiu ao Monte Sinai para falar com o Senhor? É o mesmo. Mas agora o Senhor mudou. O Senhor não diz: estenda o cajado, bata o cajado. O Senhor diz: fale. E às vezes eu e você, nós estamos fazendo coisas novas que o Senhor está nos dando com métodos antigos que já passaram. E quando ele bate o cajado naquela rocha, sai água da rocha. Mas a Bíblia diz que o Senhor se entristece com a atitude dele. E a partir daquele momento, o Senhor decide que ele não entraria mais na terra prometida. Talvez eu e você não estamos conseguindo alcançar a nossa terra prometida, porque nós até estamos fazendo o que o Senhor falou, mas não do jeito que Ele falou. Porque nós estamos muito acostumados a estender o cajado, nós estamos muito acostumados a bater o cajado, mas quando o Senhor muda a tática e Ele diz: Moisés, fala para a rocha, Ele bate o cajado. Posso te falar uma coisa, em nome de Jesus? Nós somos aqueles que precisamos nos amoldar com os padrões de Deus. Se até hoje você bateu o cajado, amém, mas a partir de hoje o Senhor está falando: fala para a rocha. Mas sabe o que é o mais interessante de tudo? Ele bate o cajado e ainda assim a água sai. Sabe o que é essa água? É graça. Eu e você,
cometemos pecado, cometemos erro, mas quando nós oramos, o Senhor ouve a nossa oração. Nós podemos fazer tudo errado, mas a graça nos alcançou. Moisés fez tudo errado, ele bateu o cajado e era para falar, mas saiu água. Mas posso te falar, teve uma consequência, ele não entrou na terra prometida. Então não pense que fazendo tudo errado, ainda assim a água vai sair. Sim, a água ainda vai sair, você ainda vai ser perdoado, a graça ainda vai te alcançar, o Senhor ainda vai te amar. Mas existem algumas terras prometidas que nós não iremos pisar, porque nós estamos extrapolando a graça que o Senhor nos deu, porque aquele jovem extrapolou da herança que o seu pai o entregou. Se ele tivesse ficado com o seu pai, para sempre ele teria pão, para sempre ele teria vinho, para sempre ele teria casa, para sempre ele teria servos, escravos para lhe servir. Mas quando ele decide pegar a sua herança fora do tempo, ele gasta tudo. A graça alcançou ele, mas ele não soube lidar com a graça. Ele fez um esforço desnecessário, a graça já estava ali, a rocha já estava ali, mas ao invés de falar, Moisés bateu. Sabe, nessa noite, quais são os métodos que você vivia antes e quais são os métodos que o Senhor está pedindo para você hoje? Nós precisamos nos moldar, nos centrar naquilo que o Senhor quer de mim e de você. Nós precisamos estar alinhados com os pensamentos, com os planos, com os sonhos do Senhor. Sabe, para que nós ficarmos vivendo com coisas que já passaram? Para que nós ficarmos carregando pesos que outrora nos foram úteis? Sim, que bênção, obrigado, mas agora eu não preciso mais. Uma outra história é a história de Noé, que construiu uma grande arca, um grande navio, um grande barco para poder salvar os seus familiares, para poder salvar a humanidade. E então ele constrói aquela arca. E então ele entra dentro daquela arca, e ele passa muitos anos construindo, e ele passa muitos anos se dedicando o seu recurso, dedicando o seu tempo, dedicando tudo o que ele tinha, se esforçando, porque aquele esforço era necessário, porque ele era o único que o Senhor olhou na terra e viu um coração voltado para Deus, e então ele começa a construir aquela arca, e ele passa muito tempo construindo. E então ele coloca os animais dentro daquela arca, ele coloca os seus dentro daquela arca, e então a água vem e o dilúvio vem, e eles ficam ali dentro daquela embarcação, e eles estão sendo salvos pelo Senhor, e todo dia a graça alcança eles, porque não furou, porque não começou a afundar, porque eles estavam seguros ali dentro. Mas chega um dia que se cessa o dilúvio, que acaba a água, que então ele tem terra firme, que então ele tem terra seca, e agora o que fazer com a arca? Porque durante o dilúvio a arca foi útil, porque durante o dilúvio a arca me salvou, mas e agora que eu estou em terra seca, o que fazer com essa arca? O que fazer com aquilo que eu me esforcei durante anos para construir? O que fazer com aquilo que eu gastei talvez tudo que eu tinha? Que provavelmente Noé brigou muito com a mulher dele, brigou muito com os filhos dele, porque estavam chamando ele de louco, porque ele estava construindo um grande navio em um lugar onde nunca tinha havido água sobre aquele lugar. E agora então eles estão salvos e todo mundo olha para ele e diz: cara, você estava certo. Mas e agora, o que você vai fazer com isso? E agora o que você vai fazer com esse tanto de madeira? E agora o que você vai fazer com esse tanto de prego? E agora o que você vai fazer com esse recurso que você investiu aí? Deixa eu te falar uma coisa, existem coisas que passam na nossa vida, que nos ajudam, que nos ajudam, que nos levam para cima, que nos livram de muitas coisas, mas que chega uma hora e um tempo onde nós precisamos abandonar. Porque Noé poderia ter ficado dentro daquela arca, e ele poderia ter pintado a arca, colocado iluminação, pintado as paredes de preto, e agora ele teria a Arca Church. Ele poderia ter colocado uma cama king, e poderia ter colocado um ar-condicionado e uma TV Smart, e agora ele teria a Arca Home. Mas aquele projeto era muito bom, aquele projeto era muito bonito, aquele projeto era muito legal, mas passou o tempo dele e deu, agora o Senhor tem coisas novas. Eu e você, nós precisamos tomar esse tipo de atitude, nós precisamos viver nesse nível. Foi muito bom enquanto durou, mas agora cessou, e então eu vou viver, porque o Senhor tem coisas novas. Sabe,
Se Noé tivesse ficado preso naquela arca, não, Senhor. O Senhor mandou eu construir, agora eu vou ficar aqui para sempre. O Senhor mandou eu fazer, eu gastei meu dinheiro, eu gastei meu recurso, eu gastei muita coisa e agora eu vou ficar aqui para sempre. Não. Deixando minhas coisas velhas, deixando as coisas velhas para trás, eu avanço para as coisas que estão adiante. Sabe, eu não me esforço mais em coisas velhas, eu não dedico mais o meu tempo em coisas velhas, agora eu vou dedicar o meu esforço, eu vou dedicar o meu tempo nas coisas que estão adiante, nos próximos passos, nas próximas promessas, no que o Senhor tem para mim. Sabe, todos os dias quando nós acordamos, a nossa oração é: Senhor, o que o Senhor quer de mim ontem? O que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quis de mim ontem, eu acredito que eu já fiz, mas o que o Senhor quer de mim hoje? Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Senhor, quem o Senhor quer que eu alcance hoje? Sabe, porque às vezes nós ficamos dedicando o nosso tempo, os nossos recursos no ontem e nós nos esquecemos do hoje. Existe um tempo de Deus determinado para mim e para você, existe um tempo de Deus determinado para todas as coisas, mas nós precisamos viver esse tempo. Sabe, o Senhor tem coisas novas para todos nós, mas nós precisamos viver. Existe muita gente hoje que está sobrevivendo. Sabe aquele cara que está respirando por aparelho? Que se alguém fala alguma coisa para ele, ele se entristece. Se alguém fala alguma coisa para ele, ele se chateia. Se alguém fala alguma coisa para ele, ele chora. Porque ele é mimimi, porque ele é chato, porque ele está respirando por aparelho, porque ele está só sobrevivendo. Nós não somos chamados para sobreviver, nós somos chamados para viver. O Senhor não nos prometeu uma sobrevida, Ele nos prometeu uma vida, e uma vida em abundância. As pessoas precisam olhar para mim e para você que saímos dessa porta, que dizemos que somos da igreja, que dizemos que somos cristãos. As pessoas precisam olhar para nós e ver vida em nós, e não pessoas que estão só sobrevivendo. No reino animal, todos os animais estão aqui para sobreviver. Então você vai perceber que eles matam para comer. Você vai perceber que um João de Barro, quando vai construir uma casa, você já viu um João de Barro construindo uma casa de 2 pisos porque ele vai alugar o 2º andar? Você já viu um João de Barro construindo várias casas porque kitnet está dando dinheiro e então eu vou alugar essas casas? Você já viu algum João de Barro corretor que fez as casas para alugar, que fez as casas para vender? Não, porque ele está preocupado em sobreviver. Porque ele precisa de uma casa para morar, porque ele precisa de uma casa para ter o seu ninho. E muitos de nós estamos vivendo mais ou menos assim, sobrevivendo. Nós estamos sobrevivendo ao medo, nós estamos sobrevivendo às tempestades, nós estamos sobrevivendo à vida. Deixa eu te falar, nós somos chamados para viver. E sabe, quando nós vivemos, nós podemos depositar vida em outras pessoas. É vida na vida. É, cara, hoje tu tá mal, mas conta comigo, porque amanhã pode ser eu. Todos os dias, quando eu tenho a oportunidade de ajudar lá no nosso jantar solidário, onde nós servimos refeição todas as noites para pessoas que estão em situação de rua, para pessoas que estão necessitando de algo, e há umas 2 segundas-feiras atrás eu estava conversando com um rapaz, o cara muito bem vestido, muito boa aparência e tal. E aí ele me deu o Facebook dele, eu entrei no Facebook dele ali e estava vendo, poxa, o cara formado em marketing, o cara fala 2 idiomas, tinham palestras dele falando em inglês, palestrando em inglês. E por algumas decisões erradas na vida, ele foi parar nas ruas, e então ele está tentando sobreviver. E aí ele me abraçou e ele chorou e ele disse: cara, obrigado, cara, muito obrigado por tudo isso que vocês estão fazendo por mim, obrigado por essa igreja, que coração que o pastor de vocês tem. E eu disse: cara, não é o nosso coração, não é nada, é só porque amanhã eu posso estar te pedindo comida, é só porque amanhã eu posso estar no teu lugar, porque hoje eu estou muito legal, muito bem vestido, com um microfone pregando para você, mas amanhã tudo que eu preciso é de um prato de comida. Porque nós estamos vivendo em uma vida onde hoje nós temos tudo, amanhã nós podemos não ter nada. Porque nós estamos vivendo em uma vida onde pode passar uma tempestade, onde pode dar um ciclone, onde pode dar um furacão e levar a nossa casa, levar os nossos recursos, levar tudo aquilo que nós temos. E o que sobrou? A nossa vida. E foi isso que eu disse para ele: cara,
O teu inglês ainda está aí dentro. A tua faculdade ainda está aí dentro. Você pode não estar muito bem vestido, você pode não estar na melhor condição. Mas a tua vida ainda está aí dentro, ainda existe vida dentro de você. E é isso que nós precisamos crer, que ainda existe vida dentro de nós. E parar de tentar sobreviver. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque senão nós ficamos a vida toda se esforçando por coisas desnecessárias, sendo que o Senhor já colocou grandes coisas nas nossas mãos. E aqui eu poderia citar grandes nomes da Bíblia para você, que fizeram grandes coisas com aquilo que o Senhor colocou nas mãos. Mas eu quero citar uma pessoa, que em um momento fez grandes coisas, com poucos recursos. Certa vez Jesus estava com os seus discípulos e existia uma grande multidão. E tudo que eles tinham eram poucos pães e poucos peixes. E o Senhor, olhando para aquilo, ele com grande fé de alimentar toda aquela multidão. E aqui existe uma grande chave que eu e você precisamos pegar para viver uma vida de prosperidade. Todos nós queremos ser prósperos. Talvez o teu coração você não queira ser rico, você não queira ser milionário, mas também você não quer que te falte nada. Prosperidade não é ter tudo, prosperidade é não faltar nada. Então todos nós queremos ser prósperos. Todos nós queremos ter uma boa comida, um bom chuveiro, uma boa cama. Mas sabe de uma coisa? O Senhor, quando pega aqueles pães e aqueles peixes, Ele não olha para o céu e Ele diz: Senhor, Pai, Deus meu, Senhor meu, olha quantos pães, olha quantos peixes eu tenho, e olha quantas pessoas eu preciso alimentar. Sabe o que Ele diz? Senhor, graças te dou por esse pão e por esse peixe. E então Ele começa a distribuir. E quando Ele dá graça, multiplica. Quando Ele agradece, multiplica. Posso te falar uma coisa? Agradece que multiplica. Posso falar uma coisa? Para de olhar pensando que amanhã vai faltar e dá graças a Deus porque hoje tem. Porque se você agradecer porque hoje tem, amanhã não vai faltar. Só que nós estamos vivendo em uma sociedade tão líquida, onde as pessoas estão sofrendo de depressão, de síndrome do pânico. Sabe o que é a depressão? A depressão nada mais é do que o excesso do futuro, ou então o excesso do passado, mas é a ausência do hoje. É o hoje eu estou sozinho. A síndrome do pânico é o hoje eu estou com medo. A ansiedade é será que amanhã eu vou ser demitido? Será que amanhã o dólar vai subir de novo? Será que amanhã, meu Deus, quanto será que vai fechar o PIB do Brasil? Mas Senhor, muito obrigado porque hoje não me faltou o alimento. Senhor, muito obrigado porque hoje o Senhor liberou vida sobre mim. Senhor, muito obrigado. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu olho lá para os meus boletos e é uma multidão de conta. Mas eu olho para um pouquinho de dinheiro que eu tenho e Senhor, graças eu te dou. E multiplica. Eu olho para um pouquinho de talento que eu tenho, mas eu não fico pensando, poxa, tem tanta gente boa para pregar, o pastor Eli tem o triplo da minha idade só de ministério. Fala aí, pastor Eli, tu não é nem tão velho assim, né? O dobro então. O dobro tu tem, né? Tem, claro que tem, eu sei que tem. Fácil, né? Meu Deus, podia ser o pastor Eli, cara talentoso, o pastor Jean, bodybuilder, bombado. E aí, o que tem sou eu. E aí eu olho para a Bíblia e eu falo, Senhor, o que o Senhor quer falar para a sua igreja? Senhor, vamos combinar uma coisa aqui, eu faço uma oração, a gente passa um filme, o pessoal assiste, está tudo certo. Mas sabe o que eu faço? Eu olho para a Bíblia, eu olho para as Escrituras e eu falo, Senhor, de mim eu não tenho nada, mas graças eu te dou. Sabe, amanhã de manhã quando você acordar, parece que não é a melhor situação, parece que você não está na melhor casa, parece que você não tem o melhor emprego, mas Senhor, graças eu te dou. Sabe, agradece que multiplica. Para de esforçar, para de se esforçar querendo multiplicar por você mesmo. Sabe, Jesus podia ter parado ali e contado as migalhas, ó, essa aqui, provavelmente daria muito pouco. Mas ele olha para o que ele tinha e ele dá graça, e dando graça multiplica. Isso é uma chave muito importante que precisa virar na minha e na sua vida, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
Nós precisamos parar de nos esforçar com coisas desnecessárias. Então, primeiro, creia que a salvação e a graça já está liberada sobre a sua vida. E tudo que você precisa hoje é desfrutar sobre isso. Creia que com o que você tem nas mãos, você pode fazer tudo o que o Senhor mandou você fazer. E segundo, e terceiro, e último, pare de se esforçar tentando sobreviver e viva o seu propósito. Porque às vezes nós estamos tentando sobreviver, tentando viver, mas nós não estamos vivendo o nosso propósito. Quando Jesus estava no barco com seus discípulos, veio uma grande tempestade sobre eles. E Jesus estava dormindo. Você conhece essa história? Os discípulos estavam ali no barco e grande tempestade vinha sobre eles. E provavelmente o barco ia lá em cima com as ondas e batia na água de novo. E quem já navegou sabe, quando pega um mar enfurecido, parece que você vai morrer, porque é um barquinho no meio de uma imensidão de água. E naquele momento Jesus estava dormindo. Mas também tem uma outra história que eu quero contar para você. Certa vez, quando Jesus vai se entregar, quando ele sabia que tinha chegado o seu momento, então ele vai no jardim, no Getsêmani. E ali ele leva alguns dos seus discípulos para orar com ele. Presta muita atenção nisso. Ele leva alguns dos seus discípulos para orar com ele. E então, enquanto ele ora, os seus discípulos dormem. Enquanto os discípulos estavam tentando sobreviver, Jesus dormia, porque ele sabia que alguém estava cuidando dele, e esse alguém era Deus, que mesmo na tempestade, mesmo no medo, mesmo na aflição, o Senhor estava com ele e eles não morreriam. Por isso que o Senhor estava dormindo, porque ele sabia que a vida não dependia dele. Se batesse uma onda naquele barco, aquele barco iria virar e todo mundo ia morrer, porque se fosse para morrer, ia morrer. E por isso Jesus dormia, porque ele sabia que Deus estava fazendo a sua vontade. Se a vontade de Deus agora é uma tempestade, Senhor, glória a Deus pela tempestade. Mas eu sei que mesmo na tempestade o Senhor está me guardando, e enquanto eu estou vivendo, eu posso descansar. Mas agora os discípulos invertem o papel, e os discípulos dormem em um momento que não deveriam dormir, porque eles dormiam enquanto o Senhor estava cumprindo o seu propósito. E às vezes eu e você estamos assim. Nós estamos, meu Deus, a tempestade vai me matar, a tempestade vai acabar com a minha vida, a tempestade vai me matar, Senhor, me livra da tempestade. E quando é para cumprir o propósito, nós estamos dormindo. E quando é para cumprir o propósito, a gente larga. E quando é para chegar mais cedo para ajudar a arrumar a igreja, a gente larga. Mas quando vem a tempestade, a gente lembra de ligar para o pastor, pastor, me ajuda, cara. Mas quando é para cumprir o propósito, nós estamos dormindo. Mas quando Jesus estava ali entregando o seu espírito, ele chega a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Nesse momento os discípulos estavam dormindo. Mas quando eles estavam no meio de uma tempestade, eles não sabiam que existia alguém muito maior que estava cuidando deles. Então, preste muita atenção nisso. Fique tranquilo, que na tempestade o Senhor cuida de você. Você não vai morrer na tempestade. Mas por favor, não dorme no propósito. Não dorme no ponto. Porque tem muita gente boa, muito melhor do que qualquer um aqui, que podia estar vivendo grandes coisas, mas dormiu no propósito. O ônibus passou e não deu tempo de entrar. Eu e você não somos do time dos que o ônibus vai passar e nós não vamos entrar. Nós somos do time daqueles que já estão dentro. Nós somos do time daqueles que já receberam, daqueles que já creram. Para encerrar, tinha muita coisa para falar, mas para encerrar, o texto que nós lemos de Lucas 15 conta 3 parábolas, como eu disse para você: uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho que foi embora. Presta muita atenção nisso. Uma dracma, quando ela se perde, ela nem sabe que se perdeu. Uma dracma é uma moeda. Você já perdeu o teu celular, dinheiro? Você já perdeu alguma coisa? O celular sabe que ele está perdido? A moeda, o dinheiro sabe que ele está perdido? Não, ele está em qualquer lugar.
A ovelha, eram 100 ovelhas, uma se perdeu. A ovelha sabia que estava perdida? Provavelmente não, porque a ovelha onde tem pasto ela vai, ovelha onde tem do que se alimentar ela vai. Mas um filho escolheu sair, e um filho quando escolhe sair, ele sabe de onde saiu e sabe para onde precisa voltar. E talvez eu e você, nós chegamos aqui nessa noite assim, nos esforçando para viver grandes coisas, tentando ser salvos através da nossa própria força, tentando fazer com que as coisas aconteçam através da nossa força. Mas nós não temos força para voltar. Talvez você chegou aqui e você não tem força para voltar para o seu propósito. Você não tem força para voltar para a casa do Pai. Você não tem força para voltar para os braços do Pai. Você não tem força para chegar no Pai e dizer: Pai, me perdoa. Eu pequei contra o Senhor, mas me perdoa. Sabe, uma dracma não sabe que se perdeu e não sabe para onde voltar. Uma ovelha não sabe que se perdeu e também não sabe que precisa voltar. Por isso que o pastor vai e busca a ovelha. Por isso que aquela mulher acende uma lâmpada e encontra a dracma. Mas um filho sabe de onde saiu e sabe para onde precisa voltar. O pai, no máximo, fica na janela. Tomara que ele volte, tomara que ele volte. Será que é hoje? Será que ele vai aparecer hoje? Será que ele vai lá no culto hoje? Será que ele vai abrir o coração dele hoje? Será que ele vai se entregar hoje? Será que ele vai parar de viver tudo aquilo que ele estava vivendo hoje? Esse é o máximo que o pai pode fazer. Mas o único que pode voltar é o filho. O único que pode tomar a decisão de voltar é o filho. Quando o filho volta, o pai vê ele chegando. E quando o pai vê ele chegando, ele sai correndo em direção ao filho e ele se agarra no filho e diz: meu filho, que bom que você voltou. Na cultura daquela época, um homem correr era um ato de vergonha, era um ato de humilhação. Um homem correr. Mas aquele pai não estava se importando com nada, e então ele corre em direção ao seu filho. Você conhece um Deus que se humilhou para um filho que voltou? Você conhece um Deus que se entregou para um filho que se reconciliou? Você conhece um Deus que não olha para os lados e tudo que ele vê é o filho, e então ele vai e ele abraça aquele filho e ele diz: filho, que bom que você voltou. Preparem o melhor cordeiro, preparem o melhor anel, preparem as melhores sandálias, preparem as melhores vestes, porque o meu filho estava perdido e ele voltou. O Senhor tem as melhores vestes para mim e para você. Ele tem as melhores sandálias, Ele tem os melhores alimentos, Ele tem a melhor vida para nos dar, mas para isso eu e você precisamos estar perto. Aquele filho só soube valorizar a sandália, o anel, a túnica, o cordeiro sacrificado, porque um dia ele se viu dormindo com os porcos, e ele olhou para aquilo e ele diz: os servos do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Eu irei ter com o meu pai, e vou ficar lá com o meu pai, porque eu sei que com o meu pai é o melhor lugar, porque é nesse lugar que eu me sinto bem, porque é nesse lugar que eu me sinto amado. Pare de se esforçar com tantas coisas. Pare de se esforçar com tantas preocupações. A casa do pai é a casa do filho. A casa do filho é a casa do pai. Seja muito bem-vindo à casa do pai.